Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade então à nossa discussão sobre firmeza do sistema de controle gerencial, dentro aqui da nossa disciplina de Introdução à Controladoria, que tem o nosso tema central, Sistemas de Controle Gerencial. A gente viu na parte 1 desse vídeo a firmeza no controle de resultados. E agora vamos explorar firmeza no controle de ações e de pessoas e culturais. Lembrando que a gente está no capítulo 4 do livro, certo? Muito bem. Para a gente recapitular, o sistema de controle gerencial ele é estabelecido, colocado em operação, com aquele grande objetivo de aumentar a probabilidade da organização alcançar seus objetivos. Então, a ideia é que o sistema de controle ele induza direta e indiretamente os comportamentos que são positivos para a organização. E um controle firme ele é alcançado quando a organização, as pessoas que estão nos cargos de alta gestão, né, talvez os acionistas, o pessoal do conselho de administração, quando essas pessoas tenham confiança que os funcionários vão se comportar no melhor interesse da organização. E eu falo a empresa porque até mesmo o CEO ele está sujeito a controle também. Então, espera-se que o CEO se comporte no melhor interesse da organização. O board espera isso. E os acionistas esperam que o board seja diligente e cuidadoso no monitoramento do comportamento do CEO. Ou talvez nos resultados produzidos pelo CEO. Bom, quando a gente fala então de firmeza no controle de ações, o que significa um controle de ações firme? Significa que é muito provável que os funcionários se engajem consistentemente com todas as ações críticas para o sucesso da organização. Ou seja, que eles entendam quais são as ações críticas para o sucesso da organização e eles se envolvam consistentemente, eles se comprometam consistentemente com a execução dessas ações. E também que eles se comprometam com a não execução de ações prejudiciais à organização. Então, quando há essa confiança, é porque alcançou-se um controle de ações firme. Bom, então vamos ver como é que a gente alcança isso. Lembrando, a gente vai fazer um pouco também uma recapitulação dos elementos do controle de ações. Então, começa com restrições comportamentais. Então, restrições físicas, ou seja, aquelas que impedem as pessoas de acessar determinadas áreas da organização. Quanto mais restrições, maior o custo de controle, porque você vai ter mais portas, cadeados, fechaduras eletrônicas, vai precisar de senhas especiais, paredes, né? Você vai precisar investir em infraestrutura física. Então, controle de acesso a software, modificação em softwares para definir níveis de acesso para diferentes perfis de cargos. Então, tudo isso requer recursos. E restrições administrativas envolvem basicamente a separação de tarefas, pegar funções críticas e não concentrar nas mãos de uma única pessoa. Então, isso na prática vai resultar num número maior de pessoas do que o mínimo necessário, real. Por quê? Por exemplo, você vai querer separar a negociação de contratos e a aprovação de pagamentos, colocar em cargos diferentes, porque isso diminui o risco de haver um mau uso dos recursos da organização. As restrições administrativas, elas fazem sentido, né? elas fornecem um controle rígido se a gente tiver uma confiança que as pessoas que estão nos cargos superiores tomam decisões mais confiáveis do que as pessoas em cargos abaixo da hierarquia. Então, restringir a tomada de decisão a níveis organizacionais mais altos
só dá um controle mais rígido se as pessoas de nível superior forem capazes de tomar melhores decisões. Claro que há uma limitação quanto a isso, porque não é possível concentrar todas as decisões importantes em poucos cargos. Empresas grandes tendem a descentralizar a tomada de decisão. Então isso daí vai requerer, além de um controle de ações, outras medidas, basicamente responsabilização e controle de resultados. Também a restrição das decisões críticas para níveis mais altos, ela vai resultar num controle mais rígido se as pessoas que dos níveis inferiores não podem violar essas restrições. Ou seja, imagina que eu tenho no cargo que eu ocupo, eu tenho uma autorização para efetuar gastos ou despesas até R$10.000, sem precisar de aprovação superior. E aí, mas se eu descobrir uma maneira de empenhar ou gastar 15 mil, 20 mil, porque eu descobri um atalho no sistema, então afrouxou o controle. Basicamente é isso. Tá? E as pesquisas sobre fraude nas organizações, o porquê que elas ocorrem, quando elas ocorrem, elas têm revelado que as fraudes ocorrem quando as pessoas conseguem anular os controles internos, ou seja, as pessoas descobrem como contornar as restrições, muitas vezes envolvendo um conluio. Ou seja, quando eu mencionei no slide anterior a separação de funções críticas, quem negocia um contrato é diferente de quem aprova um pagamento, ainda assim pode haver fraude se essas duas pessoas formarem uma parceria, né, chamada de conluio, e assim decidirem prejudicar a organização. Quanto mais alto o nível de autoridade em que ocorrer esse conluio, maior a perda, obviamente, porque quanto mais alto o nível de autoridade, maiores serão os limites de uso dos recursos da organização. Então, essas pessoas que estão em cargos mais elevados, de gerência, depois diretoria, etc., elas vão ter acesso mais fácil, elas vão ter mais acesso a ativos da organização, capacidade de evadir controles, ignorar controles, porque muitas vezes essas pessoas foram as que contrataram o prestador de serviço que elaborou o sistema de controle, né? Então as pessoas elas sabem onde estão os pontos críticos do sistema de controle. E aí fica muito mais difícil para a organização detectar esse esquema, porque como essas pessoas têm uma alta capacidade de influenciar e de até mesmo de esconder as fraudes, então demora mais para a organização perceber, e aí a tendência é que a magnitude da perda seja muito grande. Bom, outro item que faz parte do controle de ações é chamada revisões prévias. As pessoas antes de agirem, de colocar em prática um plano, elas têm que submeter esse plano a um superior hierárquico. E isso assegura rigor, ou permite alcançar rigor apenas se as pessoas que vão fazer essa revisão, elas vão fazer isso de forma frequente, de forma detalhada, com cuidado, e elas conhecem do assunto, porque elas vão poder detectar eventuais erros em planos de ação, situações críticas, problemas, né, e assim por diante. Então, elas ocorrem, são colocadas em prática, esse tipo de forma de controle, principalmente em áreas que envolvem grande alocação de recursos, ou seja, compras de volumes elevados, investimentos de capital, planos de negócio, pareceres de áreas financeiras relacionados a investimentos e assim por diante. E mais empresas que escolhem aí a estratégia, né, influenciando o controle, empresas que competem por baixo custo, elas revisam os menores gastos. Então as pessoas têm que justificar gastos num nível bastante detalhado, e não só gastos, né, mas
despesas, custos, em níveis bastante detalhados, porque isso faz parte da estratégia competitiva da organização. Bom, exigir revisões prévias, ou seja, exigir que as pessoas antes de agir tenham aprovação do seu plano, não garante o controle firme. Por quê? Porque é necessário que essas revisões sejam feitas com cuidado e por quem conhece. Se as pessoas, os revisores falharem, não vai ter controle firme. Responsabilização é um outro elemento do controle de ações. E aí ela gera uma firmeza se for definido claramente as ações desejáveis e indesejáveis, houver um rastreamento eficiente e eficaz, né, preciso das ações, e assim seja observado rapidamente quando as ações desejáveis e indesejáveis ocorreram, e a partir daí fornece recompensas ou punições vinculadas a isso. Vamos explorar esses elementos em detalhes agora. Bom, a definição de ações desejáveis e indesejáveis precisa respeitar esses elementos aqui: congruência, especificidade, entendimento, aceitação. É muito parecido com o que a gente falou já sobre a definição de medidas de desempenho, né? E também completude. Tá? Vamos explorar um pouquinho cada um desses elementos aqui. E a gente vai ver lá no final que essas exigências tornam bastante difícil você implantar um controle de ações em alguns cargos, especialmente cargos administrativos ou cargos de pesquisa e desenvolvimento, cargos em que a produção do resultado vai ocorrer muito distante no tempo, ou a gente não consegue definir especificamente quais são as ações desejadas. Bom, definição das ações desejadas, congruência significa que, olha, se eu realizar aquela ação, eu vou produzir o resultado com grande probabilidade. Especificidade é a definição clara e precisa de regras e procedimentos a serem seguidos. Por exemplo, é proibido consumir bebidas alcoólicas no horário de serviço. Falar, isso é óbvio, mas imagina um caso de um vendedor que está desenvolvendo cliente, mercados, e ele sai para almoçar com um cliente em potencial ou até mesmo um cliente. Então, você tem uma regra clara de que é proibido consumir bebida alcoólica, é necessário. Que, por exemplo, para qualquer ordem de compra acima de um determinado valor, é obrigatório ter 3 orçamentos. Então, essas regras elas são bastante específicas e definem procedimentos com clareza. Tratar colegas e clientes com respeito já não é específico e já torna bastante difícil julgar se a pessoa cumpriu ou não essa ação, né, ou esse conjunto de ações. Entendimento e aceitação é um critério para que as regras sejam, que haja uma efetividade, que haja firmeza na responsabilização. As pessoas precisam compreender as regras e aceitá-las. Então a função aí da equipe de RH é de treinar as pessoas e de comunicar a respeito da necessidade e da importância dessas regras. Completude significa que todas as ações importantes estão bem definidas, tanto ações aceitáveis e necessárias, críticas para o sucesso, quanto aquelas que são inaceitáveis porque violam códigos de ética e de conduta da organização. Então, é comum que quando você alcança esse nível de completude, as pessoas tenham uma percepção de que tem regra para tudo na organização. Então, essa é uma noção que ocorre quando a organização ela conseguiu alcançar um controle firme nessa dimensão de responsabilização. Bom, o que acontece é que a firmeza nesse controle, então ela vai depender desses 5 critérios. E aí a gente não consegue implantar esses critérios em áreas nas quais a gente, por exemplo, não consegue definir precisamente as ações que precisam ser tomadas. Então isso envolve cargos gerenciais, cargos executivos, cargos em que
a produção de resultado ela está distante das ações que a pessoa, ou porque eu não conheço, porque eu não sou especialista, eu não consigo dizer o que cada um deve fazer, ou porque as ações vão demorar para surtir efeito. Então, e quando isso acontece, a gente vai limitar a efetividade, não vai conseguir firmeza no controle de ações por meio de responsabilização. Bom, a gente viu que a firmeza no controle de responsabilização requer, primeiro, uma eficácia no rastreamento dessas ações. Então precisa ter supervisão direta constante. Tem que ter, alguém tem que ficar vigiando, nem que seja um software, mas tem que ter uma pessoa ali observando que as ações e as regras foram cumpridas ou não. Então, isso envolve ou supervisão direta ou auditoria. Então, a supervisão direta ela busca identificar mais em tempo real. A auditoria é uma prestação de contas, né, com base, ela é retroativa, é feita de forma retroativa. Precisa fornecer recompensas rapidamente e punições. Normalmente, as recompensas são colocadas em prática no controle de resultados e as punições no controle de ações. Tá? Então, porque o controle de ações envolve você cumprir regras e procedimentos. Caso você não cumpra, você é punido. E se você desempenhou, você colocou em prática as ações que são desejáveis, isso provavelmente vai gerar um bom resultado e aí a pessoa vai ser recompensada por esse resultado. Então vai ter é sempre uma combinação, né? Eu falo aqui dos elementos de controle, de controle de resultados, controle de ações e controle de pessoas, eles nunca são usados de forma individual e só um e não e nenhum dos outros dois. Sempre é uma combinação com mais ênfase em um ou outro. Bom, um elemento que é fundamental aqui para a firmeza no controle e principalmente na responsabilização é que a empresa ela vai ter que contratar ou vai ter que ter internamente uma equipe de auditoria com conhecimentos de TI. Por quê? Porque hoje em dia praticamente tudo é feito via sistema de informação. O registro das ações, as atividades, elas são registradas em sistemas. E esses sistemas, a tendência é que eles sejam cada vez mais complexos, ainda mais com o volume de coleta de dados, né, o uso de a existência de um volume de dados muito significativos, o Big Data. Isso faz com que as pessoas consigam, quem tem má intenção, consegue descobrir modos ou de contornar restrições ou de esconder ações indesejáveis. Então, as pessoas hoje que atuam na área de auditoria, muito provavelmente vão precisar ter conhecimento de tecnologia de informação, porque elas vão precisar fazer auditorias em sistemas de informação também, tá? E não apenas em documentos e vídeos e etc. Bom, para controle de pessoas é muito mais difícil você ter um controle firme, alcançar um controle firme, porque lembra que o controle de pessoas e o controle cultural ele é baseado na seleção de pessoas, né, de pessoas alinhadas com os mesmos valores da organização e na criação de uma cultura de monitoramento contínuo, mútuo. Ou seja, o indivíduo ele vai se comportar de maneira positiva, pró-organização, por vontade própria. E ele vai influenciar outras pessoas a também se comportarem dessa maneira e elas vão se monitorar. Então, você alcançar firmeza aí é bastante desafiador, né? E nem é o foco das empresas. Essa é uma forma mais soft, vamos dizer assim. Mas em alguns casos, quando o compartilhamento de valores é muito forte, aí você alcança a firmeza no controle de pessoas. Isso ocorre especialmente nas organizações de caridade e de voluntariado. Mas lembra que o controle de pessoas e cultural ele é prejudicado quando tem rotatividade ou quando tem crescimento, que aí a entrada e saída de pessoas da organização afrouxa o controle de pessoas. Então, além as organizações de caridade e voluntariado, elas
alcançam esse controle firme de pessoas, principalmente porque as organizações se envolvem, as pessoas se envolvem com essas organizações por um longo tempo. Então elas compartilham valores e ao mesmo tempo elas permanecem por bastante tempo nessas organizações. Assim como empresas familiares e empresas de médio porte, você cria uma cultura. Primeiro que nas empresas familiares você já traz um convívio e um compartilhamento de valores de longo prazo antes, até mesmo antes da formação da empresa. E as pessoas que trabalham há bastante tempo, às vezes até incorporam esses valores da família na sua vida, né? Então, empresas de médio porte, então você criar essa noção, e aí percebam que é muito comum que as empresas usem a metáfora da família. Então, querendo dizer que na empresa as pessoas se tratam como membros da família, você faz parte da família da empresa X, sendo que na verdade ela nem é uma empresa familiar, mas a força do controle de pessoas e cultural nas empresas familiares é tão grande que mesmo as empresas não familiares muitas vezes usam essa metáfora de família para induzir nas pessoas essa sensação de pertencimento. Então, porque isso cria uma atitude de crença nos valores da organização, um alinhamento. Então, não é que as pessoas obedecem, elas fazem porque elas também acreditam que aquilo é o certo. Elas agem em prol da organização porque os objetivos da organização e das pessoas são quase praticamente os mesmos. Isso ocorre às vezes por meio de muito treinamento e comunicação, tá? Principalmente o tom das comunicações, e eu até comentei o exemplo da metáfora da família nas comunicações, e na participação das pessoas no desenvolvimento dos códigos de conduta, nas regras, especialmente as pessoas que atuam ali na organização há muito tempo, certo? Bom, a gente viu que a firmeza no sistema de controle ela é alcançada pela combinação das 3 formas de controle. Então você produz ou desenha um sistema de controle firme, ou seja, um sistema de controle que traz confiança que as pessoas vão agir em prol da organização, combinando as 3 formas de controle. Bom, em síntese, o sistema de controle ele é firme ou alcançou uma firmeza no sistema de controle quando a gente confia que as pessoas vão se comportar em prol da organização. As pessoas vão agir, vão ter comportamentos orientados para a produção de resultados positivos para a organização, ou seja, agir visando o melhor interesse da organização. Isso envolve a combinação dos 3 elementos de controle que eu mencionei antes, mas também a combinação coerente. Então, por exemplo, organizações descentralizadas, ou seja, organizações que delegam autoridade para pessoas em níveis hierárquicos inferiores, elas tendem a usar um controle de resultados, porque a partir do momento em que você dá mais autonomia de decisão, vai haver uma cobrança de resultados, e uma das razões para dar autonomia de decisão é o conhecimento que as pessoas têm para tomar essas decisões, conhecimento das ações específicas necessárias para produzir o resultado. Então, ao invés de controlar ações, eu vou controlar resultado e vou recompensar as pessoas por isso. Mas, para não passar a mensagem de que os resultados podem ser obtidos por quaisquer meios, as organizações desenvolvem códigos de ética. Esses códigos de ética, eles definem limites de comportamentos, definem valores e definem aquilo que é aceitável, que as pessoas coloquem em prática, ações que seriam aceitáveis para produzir os resultados. Então, o código de ética, uma forte ênfase no código de ética, é uma maneira de passar a mensagem para as pessoas dos limites das ações que elas podem tomar.
mesmo elas sendo cobradas mais por resultados e menos pelas ações, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente termina aqui o nosso capítulo 4, firmeza no sistema de controle, e nos próximos vídeos eu vou falar sobre custos do sistema de controle. Obrigado e até a próxima.